Jefferson Lemos, aqui do sexto ano B. Vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, terminando aqui, né, o nosso assunto sobre povos antigos nas Américas, a gente vai falar hoje sobre os Incas. A gente já falou um pouquinho sobre os Maias, os Astecas, e agora, por último, nós vamos falar sobre os Incas. Os Incas, pessoal, como vocês podem ver aí na imagem, eles fundaram o maior desses três impérios que a gente está falando aí, que a gente vem falando esses dias, essas semanas, né, que se passaram. Como vocês podem ver aí, ó, ele foi o maior império, como eu falei, que existiu desses três. Ó. Veja, esse aqui foi a maior extensão alcançada pelo Império Inca. Uma grande extensão. E esse império, ao contrário dos outros, como a gente viu nas semanas anteriores, ó, os outros impérios, os Maias e os Astecas, se encontravam aqui na região da Mesoamérica, na América Central. E o Império Inca, diferentemente deles, se encontrava aqui, ó, na América do Sul, né, nessa parte da América do Sul, onde inclusive encontra-se o nosso país, o Brasil, né? A gente pode ver aqui que as terras dele chegaram até próximo onde hoje é o Brasil. Aqui é o estado do Acre, aqui é o estado do Amazonas, nosso país. E aqui as terras que foram ocupadas anteriormente pelo Império Inca, né? Era um império grandioso que ocupou várias terras de vários países, né? Onde são vários países hoje, como Chile, Argentina, né? Peru. Eles possuem uma impressionante organização, né, um poderoso exército e um grande sistema de comunicações. É por isso, né, esse é um dos motivos que eles conseguiram controlar esse amplo território. Conseguiram conquistar e controlar esse amplo território. Bem, qual foi a origem dos Incas, professor? Eles surgiram lá, né, nessa região, aí, na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, na região andina. Essa região aqui que eles ocuparam tem uma altitude muito grande, porque é uma região que tem uma cadeia de montanhas, várias montanhas. Aqui, essa parte todinha aqui, ó, da América do Sul é formada por montanhas, uma cordilheira de montanhas, uma cadeia de montanhas, né? Os precedentes deles, né, eram as culturas Nazca e Mochica. E assim nasceu o Império Inca, né? Derivado dessas culturas aí. Seu fundador foi Manco Cápac, que foi o primeiro Inca, o primeiro grande líder deles lá, e ele era considerado o filho do Sol. Em torno do ano 1200, Cápac dominou as tribos de Cusco e seus sucessores estenderam a conquista Inca rumo ao norte e ao sul, ao longo da Cordilheira dos Andes, como eu falei aqui com vocês, né? Na época em que era mais amplo, o Império Inca englobava os atuais Peru, Bolívia, parte do Equador, o noroeste da Argentina e o norte do Chile, como vocês podem ver aqui, né, nessa imagem. Aqui nessas imagenzinhas, ó, era o início do Império, né? Se deu aqui nessa área e foi se estendendo aqui, ó, se estendendo para as outras áreas aqui ao longo dos anos, ó. Entre 1438 e 1463 eles concentravam apenas nessa região e ao longo dos anos foi conquistando outras áreas e expandindo, né, seus domínios. Era um território muito grande, né, que ia aí, ó, abrangia uma área de mais ou menos 3.000 quilômetros, 3.500 quilômetros no sentido norte-sul e 800 quilômetros no sentido leste-oeste, né? Sua população variava entre 3 e 16 milhões de pessoas, era um grande número de pessoas, pessoal, para a época. Bem, a organização dos Incas, como era a organização deles, né? Eles criaram um império vastíssimo, né? Que eles eram bastante organizados, né? Devido à eficiência de seu exército, era um exército também bastante organizado, e a sua magnífica organização imperial,
O império era dividido em províncias governadas por grandes senhores, um dos quais residia na corte do Inca, em Cusco, para garantir a lealdade da província. Então, ou seja, o império era dividido em províncias governadas por grandes senhores, né? Tinha regiões administrativas que era posta na mão de governadores da confiança e que, né, tinham a confiança do Inca, né, do imperador. As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de estradas com mais de 40 mil quilômetros, que vocês estão vendo aqui, uma dessas estradas, né? E para a época, pessoal, é uma evolução muito grande, né? O Império, né, ter uma quantidade dessa né, com mais de 40 mil quilômetros de estradas para se comunicar, né, entre as suas cidades, as suas regiões, era fantástico, né? E até hoje só foram encontrados cerca de 25 mil, né, quilômetros. O restante foi, né, se degradando com o tempo, etc. E uma inovação para o tempo que eles tinham lá, pessoal, né? Coisa fantástica. Era um serviço de correios para ter a comunicação entre as áreas do Império, né? Para registrar a produção agrícola, os Incas desenvolveram um complexo sistema, né, para números, os quipos. É uma espécie de registro feito por meio de cordões longos com nós de cores diferentes. Era o número que eles utilizavam. Aí era fazendo esses longos cordões com nós de cores diferentes para contabilizar as coisas. A unidade do Império era garantida por um sistema de caminhos percorridos por mensageiros como esse, né? Os mensageiros, os líderes enviavam uma mensagem um ao outro pelos mensageiros para se comunicar, que circulavam por etapas, levando as mensagens imperiais e as informações nos quipos. Para defender as cidades, construíram-se grandes fortalezas de pedra de onde se vigiavam os arredores. Fala um pouquinho sobre religião. A religião Inca. Perdão aí, pessoal. Eles, como os demais povos, os maias, os incas, os maias e os astecas, os incas também eram politeístas, pessoal. Acreditavam em vários deuses, né? Como eles tinham uma relação maior com a natureza do que nós temos hoje, eles adoravam vários deuses, né? E eu trouxe um aqui para vocês, a imagem de uma representação de um dos deuses incas, né? Entre eles, Viracocha, o criador de todas as coisas, que é esse aqui ó, que eu trouxe para vocês. Isso é uma representação que o pessoal fez com um desenho interessante, né? Esse daí era o Viracocha, o criador de todas as coisas, mas também existiam vários outros, né? E os principais eram esses Viracocha, o Mamaquile, que era a lua, que era uma deusa, a lua, e, sobretudo, Inti, o deus Sol, né? Esses eram os principais deuses adorados por eles, apesar de existir outros também, tá ok? E o declínio dos Incas, como foi, professor? Também como os outros dois povos que a gente estudou anteriormente, os maias e os astecas, os Incas foram dominados pelos espanhóis, né? Pelos europeus vindos da Espanha. A grande vantagem dos europeus, né, dos espanhóis que dominaram essa região dos Incas, né, era o uso de armas de fogo, né? O exército espanhol nem se comparava com o exército Inca, era bem menor o número de soldados espanhóis em comparado com os Incas. Só que a grande vantagem dos espanhóis foi a utilização de armas de fogo, né? Que os Incas não tinham conhecimento na época, né? Eles eram muito mais desenvolvidos, pessoal, do que os europeus, todos os europeus em geral, em questão de organização, como a gente viu, e de questões de estrada, do correio, né? Da inovação para a época, que era o correio. Em todos os aspectos, os Incas eles eram mais desenvolvidos do que os europeus. Só que aí teve uma desvantagem, né? Que foi a questão da arma de fogo, que eles ainda não tinham descoberto, né? A pólvora, etc. Não tinham utilizado para esse meio, para a guerra, né? Diferentemente dos europeus, né? Que a pólvora é uma invenção chinesa. Só que quem utilizou para
fazer guerras, conquistar territórios, né, como arma, foram os europeus. Então eles conquistaram várias regiões do mundo com isso. E uma delas foi os Incas, né? Eles assassinaram, mataram o imperador Inca e conquistaram o território, né? O vasto território dos Incas. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula, mais essa videoaula. As questões seguem naquele mesmo formato, né? Eu vou enviar o link para vocês no grupo e também tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. E obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Valeu, pessoal.